Fala galera, e aí? Tudo certinho? Começando aqui o nosso vídeo revendo conceitos da semana com vocês. Nessa revisão de hoje vamos relembrar, tá? Nossa aula 1 do capítulo 5, que foi nossa primeira aula do livro novo, tá? Lembrando que a turma de sexta-feira presencial está com uma aula atrasada, tá? Esse vídeo está sendo postado hoje, dia 25 de junho, num sábado, tá? A turma de sexta-feira presencial ainda não teve essa aula. A gente vai ter essa aula presencial no dia 1º de julho, que é sexta-feira que vem, tá? Lembrando que a turma de sexta-feira vai ficar com uma aula atrasada em relação às outras duas turmas, tá? Presenciais, mas daqui para frente a gente vai arranjar o calendário para que tudo fique ajustado, tá? Perfeito? Tranquilo? Mas, de qualquer forma, lembra, esse vídeo é postado dia 25 de junho, tá? Então, se você é presencial da sexta-feira, deixa para assistir esse vídeo no dia 2 de julho, tá? Que vai ser depois da nossa aula presencial, dia 1º de julho, tá? Turma de sexta-feira, uma aula atrás em relação às outras, tá? De forma presencial. Perfeito. Nessa aula de hoje, a gente vai revisar, tá? A introdução à termologia, perfeito? Essa introdução à termologia, a gente definiu, tá? Em nossa aula, de fato, toda a base, tá? Da termologia. Tudo que a termologia solicita para a gente estudou de forma introdutória nessa aula da semana, tá? Nessa aula 1 do capítulo 5, perfeito? Tranquilo. Comecei essa aula já definindo com vocês o que era temperatura, tá? Muita gente confunde temperatura com a definição de calor, tá? Mas o que é temperatura de fato? Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. De forma coloquial, tá? Para que a gente fique por dentro de tudo, a temperatura mede se um corpo está com um excesso, tá? De agitação, de vibração, ou então com uma falta, uma queda da agitação, vibração das moléculas que compõem o corpo como um todo, tá? Então a gente fala temperatura mede o grau de agitação das moléculas, ou seja, com a temperatura eu posso dizer se um objeto está quente ou frio. Ele está quente quando ele está com a temperatura elevada em relação a um certo referencial. Ele está frio quando ele está com a temperatura mais baixa em relação a um certo referencial, tá? Então esse conceito de quente ou frio, a temperatura é quem traz isso para a gente, tá? Mas de forma física, por assim dizer, tá? Então a gente fala que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um material, perfeito? Então, a temperatura vai medir isso. E o que é o calor, então? O calor é o fluxo de energia quando ocorre uma troca de calor de um corpo quente com um corpo frio. A gente vai ver mais lá na frente, tá? Com a termodinâmica, certo? Com as leis da termodinâmica, que o calor, ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, de forma espontânea, tá? Então, o calor, eu gosto de falar, tá? Isso é Ladário que gosta de falar. Eu gosto de falar que o calor é como se fosse um verbo. O calor é a troca de energia, tá? Eu não posso ter calor, certo? Porque calor é um verbo. Calor é a energia que está saindo de um corpo quente e fluindo para um corpo frio. Tá? Essa energia térmica em movimento aí, certo? Para fazer uma correlação bem bacana, é como se um corpo, quando ele está com temperatura elevada, ele tem muita energia interna. Então, se de repente ele trocar energia com outra pessoa, tá? Essa energia pode vir da energia interna dele e ele perder, por exemplo, níveis de energia, tá? E essa energia em trânsito, essa energia sendo trocada de um corpo quente para um corpo frio, tá? É justamente o calor. Essa é a definição de calor, perfeito? Tranquilo. E aí, logo em seguida, a gente começou a definir o que era termologia, que é o estudo, tá? É o estudo da temperatura, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai falar muito sobre temperatura e pouco sobre calor, tá? Calor a gente vai definir mais na aula que vem, tá? Lembra que eu comecei a aula já falando do estado físico da matéria, certo? Estado físico da matéria. E eu lembrei que o estado físico da matéria, ele define se um corpo está no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? E aí eu já quero te lembrar o seguinte, a gente estudou isso em aula, não foi? Em que a gente viu a seguinte ideia, que o sólido ele tem uma energia associada às moléculas. Lógico, eu estou comparando a mesma substância química, tá? Então ele tem uma energia interna, uma energia acumulada, tá? A energia associada à vibração das suas moléculas, uma energia baixa, tá?
Lógico, em comparação aos outros estados físicos do mesmo material químico, tá? Perfeito. A gente fala que o estado de agregação das moléculas é um estado bem próximo, tá? As moléculas estão bem mais juntinhas. Perfeito. E a gente fala também que a temperatura, teoricamente, ela tende a ser um pouco mais baixa. Quando eu falo do estado líquido, o estado líquido é um estado intermediário, mas ele já tem um pouco mais de energia em relação ao sólido. Ele também tem um pouco mais de temperatura em relação ao sólido. Lembrando, estou comparando uma mesma substância e sim, uma coisa muito importante, tá? Eu estou sempre comparando todos eles a uma mesma pressão, tá? A uma mesma pressão a um atm. Perfeito. E aí o líquido, o estado de agregação da molécula já é mais separadinho, então ele ocupa um volume teoricamente já maior, perfeito? E a forma, né? A forma de um composto líquido geralmente é a forma do seu recipiente, o qual ele está contido, tá? O estado sólido ele tem uma forma própria, né? Perfeito. Quando eu vou para o gasoso, aí o gasoso é um nível energético muito alto, uma temperatura já mais elevada em relação à mesma substância líquida e à mesma substância sólida. E também eu posso falar aqui, por ele ter mais energia, ter mais temperatura, ele está mais agitado. Então a gente tem que ele ocupa também o volume do recipiente no qual está contido esse mesmo gás, tá? Então a gente tem esses três estados. Obviamente, eu não vou me apegar à diferença entre vapor e gás. Na química a gente fala até que tem uma certa concentração, umidade, aquela historinha toda. Então eu não vou falar sobre isso, até porque tu vai escutar e entender muito melhor que o teu professor de química, tá? O que eu quero citar aqui é mais a parte física, a parte da energia associada e o estado de agregação das moléculas, tá? E uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que se eu estou no sólido e quero passar para o líquido, eu aqueço. Do líquido para o gasoso, eu aqueço. A volta, ela vai ser sempre um resfriamento, tá? Os nomezinhos que dão a nomenclatura de fato às mudanças de fase, você obviamente tem que dominar, perfeito? Outra coisa importante que a gente já definiu em nossa aula foi a questão dos termômetros, certo? A gente falou sobre os termômetros, eu citei 4 principais termômetros em nossa aula. Peço a você que você revise e que se você tiver dúvida, corre até mim para que eu possa te ajudar, perfeito? Logo em seguida, começamos nossas escalas termométricas, tá? Definimos todas as escalas, a representação delas, certo? E como a gente vai usá-las no vestibular, tá? Comecei com a escala Celsius, depois a gente foi para a escala Fahrenheit e depois a gente foi para a escala Kelvin, tá? Que a gente julga ser a mais importante. A escala Celsius, lembra que todas as escalas são montadas de acordo com os valores de referência para a água, tá? Os valores de referência para a água, perfeito. E aí, esse carinha aqui, ele é conhecido como zero absoluto, tá? Que é a menor temperatura já registrada naquela escala. Já registrada não, né? Que pode ser alcançada naquela escala, perfeito? A Fahrenheit, as temperaturas de referência são 32 e 212 e o zero absoluto seria esse carinha daqui, perfeito? Tranquilo. Já a escala Kelvin é uma escala absoluta, ela não apresenta valores negativos. Esses são os valores, ó, esse valor e esse valor são os valores para a fusão e ebulição da água, tá? São os valores de referência para a escala. E aqui é o nosso zero absoluto, perfeito? Tranquilo. Essas três escalas aí, obviamente, qual é a mais utilizada de todas? Depende do que a gente esteja falando. Se for no nosso dia a dia, a Celsius é mais utilizada. Se for no dia a dia do estadunidense, tá? América do Norte, é o Fahrenheit. Se a gente estiver falando de processos químico-físicos através do Sistema Internacional de Medidas, escala Kelvin, tá? Então é por isso que a escala Kelvin no futuro ela vai ser a mais importante para a gente, tá? Perfeito? Tranquilo. Quando a gente vai falando de gases, tá? Perfeito. A gente aprendeu em nossa aula também como transformar, né, de uma escala para outra. A gente aprendeu isso em nossa aula, quero só relembrar, certo? Eu lembro que para transformar de uma escala para outra, tá? Por exemplo, Celsius para Kelvin, a gente fazia o quê? A gente montava as duas escalazinhas, né? Colocava os valores de referência, tá? Escala grau Celsius, escala Kelvin, por exemplo. Colocava 0 e 100, certo? Na escala Kelvin, 273 e 373. Escolhi um C qualquer, escolhi um K qualquer aqui e fazia aquele procedimento, né? A letrinha menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, tá? E ficava K menos 273 dividido por 373 menos 273, que dava 100. Mesma coisa a gente fazia para outra escala. C menos 0, C. E 100 menos 0, 100.
cortávamos os 100 porque eram iguais e ficava K menos 273 igual a Celsius C. Então, essa é a fórmula que vai sempre trocar, né? Que vai sempre converter de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, tá? Essa formulazinha que a gente determinou. A forma como se determinar é muito importante porque a gente usa isso em várias outras situações, não é isso? Perfeito. E aí, eu depois mostrei a vocês como transformar de Celsius para Fahrenheit e eu vou anotar a fórmula já diretamente aqui, né? C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, tá? Ou então, eu só vou anotar aqui só para você perceber que é a mesma coisa, tá? F menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5, tá? Se vai ser desse jeito ou se vai ser desse jeito, galera, tanto faz, tá? A ordem do fato aí não vai alterar o resultado. E aí, eu lembro que eu cheguei na escala qualquer com escala qualquer ou escala qualquer com uma escala conhecida, tá? E aí eu lembro que o procedimento vai ser sempre o mesmo, tá? Uma escala qualquer grau X com escala grau Celsius, por exemplo. E aí, primeiro acha a fórmula, tá? Primeiro acha a fórmula. Por exemplo, escala grau Celsius. Vou inventar valores, tá? 10 e 90. E a escala grau Celsius ela vai de 0 até 100, tá? Então aí é a mesma coisa. Escolhe um X qualquer, escolhe um C qualquer aqui e aí faz o procedimento que tu já sabe como fazer, tá? X menos 10 sobre 90 menos 10, que dá 80, é igual a C sobre 100, tá? Que é C menos 0 dividido por C menos 0. E a gente acha essa fórmula aqui e ela vai ser usada para qualquer temperatura que tiver na escala X e tu quer passar para a escala Celsius, ou qualquer temperatura que esteja na escala Celsius e tu quer passar para a escala X. Seja uma temperatura abaixo de 10, uma temperatura abaixo de 0, acima de 90, acima de 100, qualquer temperatura. Te dou a dica, sempre ache a fórmula com esse mesmo procedimento, tá? Colocando um X no meio e um C no meio aqui, em homenagem às próprias escalas, tá? Primeiro acha a fórmula e depois você, com a temperatura em uma escala, joga na fórmula e acha essa temperatura quanto equivaleria na outra escala, tá? Por favor, segue esse procedimento, certo? A gente, por fim, falando de temperatura, a gente aprendeu a variação de temperatura, né? Que é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? E falando das escalas em si, a gente aprendeu que a variação em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin e que a variação em graus Celsius, tá? Deixa eu só consertar aqui, que eu acabei colocando maior. Ó, a variação em graus Celsius sobre 5 é igual à variação em grau Fahrenheit sobre 9, tá? A gente tem essas duas fórmulas se a questão falar sobre variação. Se a questão falar sobre a temperatura em si, usa as fórmulas tradicionais que a gente já sabe, tá? Mas se a questão falar sobre variação, usa as relações que a gente aprendeu logo em sequência, tá? Perfeito. Dando continuidade aqui à nossa aula, a gente falou sobre dilatação, tá? Dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos e a gente finalizou nossa aula, né? A dilatação dos corpos sólidos, só lembrando com vocês, né? Rapidamente, existe a dilatação linear, certo? Que são barras, são fios, são trilhos, são coisas que possuem mais comprimento do que largura, tá? Então a gente vai se preocupar mais com o comprimento, sendo esquentadas ou resfriadas e diminuindo ou aumentando o seu tamanho, tá? E aí a gente viu isso em aula, obviamente, então não vou me aprofundar tanto, porque é algo bem simples, né? Mas, ó, a gente viu como calcular essa dilatação. Que, ó, essa aqui é a barra de tamanho inicial, tá? Quando eu esquentar, ela esquenta nesse tamanho daqui, tá? Ela esquentou em um certo tamanho. E aí, como é que eu calculo esse tamanho, esse aumento de tamanho? ΔL, tá? ΔL é alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura, tá? Então, a gente fala aqui, para calcular o quanto ela aumentou, que é o ΔL, é só aplicar essa formulazinha, tá? Lembra que o alfa é o coeficiente de dilatação linear, perfeito? Tranquilo. E se eu quiser o tamanho final vai ser o tamanho inicial mais o quanto essa barrinha aumentou de tamanho, tá? Lógico, se eu esquentar, a barra tende a aumentar. Se eu esfriar, a barra tende a diminuir. Isso eu estou falando dos corpos que de fato respeitam essa relação, né? Existem né, alguns comportamentos anômalos de alguns materiais, tá? Mais especificamente, a gente estuda para o vestibular só o da água, tá? Mas eu quero que você lembre que esquentei algo, esse algo tende a aumentar, certo? Na maioria dos casos. Perfeito. Então, só para reforçar, esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, a unidade dele é grau Celsius a menos 1, tá? ΔL e L0, ambos têm que estar na mesma unidade, tá? Na mesma unidade. Perfeito? Tranquilo. Quando eu falo de dilatação superficial, aí é uma área, certo? Sendo dilatada. A gente esquenta uma área e essa área aumenta de tamanho, certo?
E esse tamanho dessa área, o quanto ela aumentou, eu tenho que lembrar o seguinte, tá? Ó, me acompanha aqui. Para calcular o quanto ela aumenta, mesma fórmula da linear, só que eu substituo pelas grandezas superficiais, que seriam as áreas, tá? E o nosso beta, ele vira, o nosso alfa, né, que é o coeficiente linear, ele vira o superficial, ou seja, ele vira esse beta daí, tá? E lembrando que se ele não te der o beta e ele te der o linear, e mesmo assim você tiver que trabalhar com a dilatação diária, substitui o beta por 2 vezes o alfa, tá? Perfeito. E a área final vai ser a área que ele tinha no início, mais o quanto ele aumentou se ele esquentar, ou então a área final vai ser a área do início, menos o quanto ele diminuiu se ele foi resfriado, tá? Uma coisa que eu citei em aula, se eu tenho uma chapa com um certo furo, ao esquentar essa chapa, como a chapa aumenta para fora, tá? A gente vai ter que o furo, ele aumenta de tamanho também, tá? O furo aumenta de tamanho, perfeito? Tranquilo. E para finalizar, a dilatação volumétrica, quero te lembrar que a dilatação volumétrica é um volume, certo? Um corpo que tem volume sendo aquecido, e aí quando ele é aquecido, obviamente, ele vai aumentar de tamanho. E para calcular o quanto ele aumentou de tamanho, mesma fórmula. Só que no lugar do alfa ou do beta, tu coloca o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Volume inicial e aqui é a variação de temperatura. Se você for trabalhar com o volumétrico e ele não te der o coeficiente volumétrico, mas te der o linear, lembra de multiplicar por 3, tá? E, obviamente, o volume final é o que ele tinha no início, mais o quanto ele aumentou. Perfeito? Tranquilo? Ou então o que ele tinha no início, menos o que ele diminuiu, se ele foi resfriado, tá? Perfeito? Tranquilo. A gente viu também a dilatação térmica de líquidos, tá? Eu lembro a vocês que todo líquido que está dentro de um recipiente, ao ser aquecido, aquece o recipiente e aquece o líquido, tá? E é por isso que transborda um pouco, porque a dilatação do líquido, na maioria dos casos, é sempre maior do que a dilatação do próprio recipiente, tá? E aí eu te lembro o seguinte, tá? Eu te lembro que o aparente, certo? Que é o que derrama, ele vai ser a dilatação volumétrica real do líquido menos a dilatação volumétrica do próprio recipiente, tá? Obviamente essa fórmula no livro aqui eu escrevi de forma diferente porque eu só fiz passar esse cara que está somando para o outro lado, desse cara que está subtraindo desse lado para o outro lado somando, tá? Mas aí a fórmula é a mesma, certo? Lembrando que a dilatação real, tá? Vou até escrever aqui, ó, aqui embaixo para a gente ficar com mais espaço, ó. A dilatação volumétrica real do líquido é o volume inicial vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura, tá? A dilatação do recipiente vai ser o volume inicial vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura, tá? E aí, o quanto foi dilatado e foi jogado fora, que derramou, tá? Transbordou, extravasou em relação ao próprio recipiente, é o real menos o do próprio recipiente, tá? Perfeito? Tranquilo. Isso é muito importante a gente perceber, tá? E para finalizar nossa revisãozinha aqui, eu quero lembrar do comportamento anômalo da água, tá? Quero te lembrar que a água ela se comporta de forma diferente, certo? De outros corpos, numa faixa entre 4 e 0 graus Celsius. Quando a gente resfriar a água, a gente esperava que o volume dela diminuísse. A gente aprendeu isso. Quando a gente esquenta algo, esse algo aumenta. Quando a gente esfria, esse algo diminui, tá? Mas aqui, não. Na água, entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, quando eu resfrio essa água, o volume ele não vai decrescer. O volume vai sofrer um acréscimo, tá? Por isso que, por exemplo, quando a água está líquida a 4 e ela desce até 0, e aí a gente esperava que ela contraísse, mas não, ela dilata e ela vira gelo, é por isso que o gelo ele se expande. É por isso que quando tu coloca uma latinha de algum líquido, tá? Refrigerante, bebida alcoólica, qualquer coisa que seja, no congelador, você vai perceber que essa latinha ela sofre uma expansão. E essa expansão é por conta do comportamento anômalo da água. Tu esfriou, a água deveria ter sido contraída, mas não. A água ela vai se expandir entre 4 e 0 graus Celsius, provocando, vários acidentes aí que acontecem com bebidas e por aí afins, tá? De forma análoga, se eu estiver voltando aqui, tá? Se eu estiver em 0 graus Celsius e aquecer a água para 4 graus Celsius, eu esperaria que a água aumentasse de volume, né? Mas não. A água, ela não aumenta de volume, ela diminui. Esse é o comportamento anômalo, tá? Isso acontece justamente entre aí esse 4 e 0 graus Celsius. Perfeito, galera, perfeito.
Tranquilo. Então é isso, galera. Isso é essa historinha, tá? Desse comportamento anômalo da água. Perfeito? Tranquilo? Massa. E por fim, em nossa aula, lembra que eu falei da gasolina, tá? Lembra que o horário melhor para se abastecer seria no horário mais cedo no dia, tá? Porque a gasolina ela está numa temperatura ao qual ela foi feita para ser comercializada, ela está um pouco mais na temperatura correta, tá? Ali um pouco mais frio, um pouco mais uma temperatura mais amena, por assim dizer, né? É uma temperatura mais baixa, tá? Se a gente abastecer ela no final do dia, ela vai ter recebido muita energia térmica e aí vai ter aquecido, vai ter dilatado, vai gerar alguns probleminhas que a gente não vai receber a gasolina que deveria, tá? Quando a gente vai no posto e abastece um certo volume de gasolina, pode ter certeza que esse volume ele não vai ser totalmente convertido em consumo. Porque o que o motor usa não é o volume de gasolina, são as partículas, as moléculas de gasolina que estão presentes naquele volume, tá? Então, assim, quando a gente abastece no final do dia, a concentração de partículas de gasolina no interior de 1 litro de gasolina é uma concentração muito mais baixa do que deveria ser. Quando a gente abastece lá no começo do dia, que a gasolina está mais fria, ela está mais juntinha, as moléculas estão mais juntinhas, então a concentração de partículas de gasolina por volume de gasolina é muito maior. Então é uma concentração mais justa, perfeito? Enfim, a gente viu isso detalhado em aula. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, manda mensagem para mim, conversa comigo, que eu te ajudo e te auxilio, perfeito? Então, galera, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!